Boa noite a todos. Hoje coube falar para nós sobre o fator ovulatório e a síndrome dos ovários policísticos. Então, fator ovulatório e síndrome dos ovários policísticos. Quanto ao fator ovulatório, o que é importante a gente considerar? Que esse fator ovulatório é responsável, como vocês estão vendo, por 35% das causas de infertilidade feminina. Então, os problemas da ovulação respondem por 35% das causas de infertilidade feminina. E quando falamos em fator ovulatório, falamos em anovulação ou disfunção ovulatória. Que o diagnóstico é eminentemente clínico e baseado no histórico menstrual da paciente. Ou seja, aquela paciente que tem uma amenorreia acima de 90 dias ou uma oligomenorreia que é caracterizada por menos que 9 menstruações por ano, praticamente já se faria o diagnóstico de uma anovulação ou uma disfunção ovulatória. Excepcionalmente, ele pode ser complementado pela dosagem da progesterona ou através da ultrassonografia transvaginal seriada. E aí, a partir disso, a gente faria então uma anamnese e um exame físico para realizar o diagnóstico diferencial. Se estiver pensando em uma indução da ovulação numa paciente com infertilidade, deveríamos solicitar também uma sorologia, um espermograma e um ultrassom transvaginal e uma histerossalpingografia. É importante considerar que 80% dos casos de infertilidade anovulatória são decorrentes da SOP, mas ao mesmo tempo, é importante a gente considerar que o diagnóstico da SOP é um diagnóstico de exclusão. Apesar dele ser o principal diagnóstico causador do fator ovulatório, da infertilidade anovulatória, ele deve ser considerado um diagnóstico de exclusão. E o que nós devemos pensar dentre os outros diagnósticos? A gente deve considerar praticamente quase todas as glândulas endócrinas, como você vê na imagem, como possível causa de anovulação ou fator ovulatório. Então, em primeiro lugar, sempre pensar uma paciente que não está ovulando, pensar em hipogonadismo hipergonadotrófico, que se caracteriza pelo quê? Uma baixa dos estrogênios e uma elevação do FSH e do LH, né? Então, como vocês veem, para o diagnóstico, então, do hipogonadismo hipergonadotrófico, você deve solicitar o FSH e o LH, e eles estariam altos, como nós estamos referindo, e a falência ovariana prematura é aquela que ocorre abaixo dos 40 anos, de 39 anos para baixo. Então, em pacientes com falência ovariana prematura, ou chamada também de menopausa precoce, a gente sempre deve pesquisar nessas pacientes, além dos valores do FSH e do LH que estariam altos, o cariótipo e a pesquisa do cromossomo X frágil, que é muito comum nos casos de falência ovariana prematura, as alterações do cariótipo e a presença do cromossomo X frágil. É importante considerar também que na falência ovariana prematura, 50% dos casos tem um funcionamento intermitente do ovário. Então, às vezes, essa paciente tem aquela impressão de uma anovulação, mais de 3 meses sem menstruar, e de repente, como esse funcionamento intermitente do ovário, de repente essa paciente pode apresentar a ovulação e até ter alguns ciclos ovulatórios. Então isso é importante de considerar. E ainda tem uma chance de 5 a 10% de concepção
natural. O tratamento dessas pacientes, né, com falência ovariana pode ser com fertilização in vitro ou até mesmo naqueles casos em que a paciente não tem mais produção de óvulos, através da doação de óvulos. Antes de se pensar numa SOP também, temos que pensar que existe também os hipogonadismos hipogonadotróficos. Nesses casos, existe uma baixa produção de FSH e LH pela hipófise, né? Uma baixa produção dos hormônios liberadores das gonadotrofinas, com consequente baixa produção do FSH e o LH, e então você teria um FSH e um LH que poderia estar baixo, e em algumas situações de hipogonadismo hipogonadotrófico, esse FSH e LH também pode estar normal. Outra coisa que nós podemos fazer nos casos de hipogonadismo hipogonadotrófico, além da dosagem do FSH e do LH, é a dosagem do estradiol, que nessa entidade estaria diminuído. Uma ressonância magnética é sempre importante nesses casos, e até mesmo outras investigações no hipogonadismo hipogonadotrófico. E aí, o tratamento da infertilidade, nesses casos, depois de muito bem definido esse diagnóstico e especificamente também, você pode tratar essa infertilidade usando estímulo com FSH mais o LH, já que essa paciente geralmente tem esses hormônios baixos e em algumas situações normais. Já nessas pacientes que apresentam uma galactorreia, né, dores de cabeça e distúrbios visuais associados a essa anovulação ou disovulia, a gente sempre tem que pensar em hiperprolactinemia. E aí, para fazer o diagnóstico, deve ser solicitada uma prolactina basal e, se essa prolactina vier alta, pedir também uma ressonância magnética. E aí, o tratamento dessa patologia, o clínico, né, em casos eminentemente clínicos, seria através de medicação, sendo a cabergolina hoje a medicação mais eficiente e mais utilizada, e em tempos anteriores usávamos muito a bromocriptina. E lembrar que em alguns casos, né, feito ressonância e caracterizado tumorações grandes, né, em situações bem específicas, essa paciente pode necessitar, inclusive, de uma cirurgia. Já nas pacientes que no exame físico você, de repente, percebe um aumento da tireoide, você deve solicitar o TSH e até outros exames, né, no sentido de buscar o hipotireoidismo, que também é um causador, muitas vezes, de uma disovulia. Já nas pacientes que apresentam um hiperandrogenismo, como vocês estão vendo, com hirsutismo, uma acne, uma pele oleosa, uma queda de cabelo e, em alguns casos graves, sinais de virilização com clitoromegalia e alopécia androgênica, você deve sempre suspeitar também, além do ovário policístico, a possibilidade de uma hiperplasia adrenal congênita. E, a partir disso, solicitar o exame de 17-alfa-hidroxiprogesterona, o teste da cortrosina ou com estímulo com ACTH. E, nesses casos, fazendo o diagnóstico da hiperplasia adrenal congênita, como esse que eu coloquei aí, é um exame antigo, mas como a gente sempre teve esse cuidado
de diagnosticar a SOP como um diagnóstico de exclusão, né? Eu mostro aí para vocês desde 2007. Eu tenho o costume, né, e frente a esses quadros clínicos, solicitar a 17-alfa-hidroxiprogesterona, e aí está um diagnóstico feito por nós ali em 2007, quase no começo desse século, né? E o tratamento desses casos é completamente diferente da síndrome dos ovários policísticos. Você usa corticoides. Não é incomum nós vermos essas pacientes sendo tratadas como ovário policístico, tá? E aí, a hora que você faz uma avaliação mais minuciosa, você percebe que ela é portadora de uma hiperplasia adrenal congênita. Então, esses próximos diagnósticos, né, em que você tem aí um hiperandrogenismo, é muito comum a gente ver diagnósticos errados, né? Por exemplo, um tumor secretor de androgênios adrenal ou um tumor secretor de androgênios ovariano, muitas vezes causam esse hiperandrogenismo, e nesses casos você tem que fazer o diagnóstico diferencial, utilizando o sulfato de deidroepiandrosterona e a testosterona total. E o tratamento desses casos é realizado através da cirurgia, né, com a retirada desses órgãos produtores, aí de repente de testosterona, no caso do ovário, e da adrenal, né, que causa o aumento do sulfato de deidroepiandrosterona. Outro quadro um pouquinho menos comum, que dá essas características que vocês estão vendo aí na foto, que seria o que? Essas bochechas vermelhas, né? Uma face tendendo a uma forma de lua, né? Num exame mais minucioso, coxins de gordura, né? Uma facilidade de contusões e equimoses, uma pele mais fina, né? Estrias vermelhas na pele, abdômen em pêndulo, né? Antebraços e pernas finas, má cicatrização de feridas. Então, a síndrome de Cushing é um pouco mais rara, mas ela deve ser sempre pensada nesses casos no diagnóstico diferencial da síndrome do ovário policístico, nos casos de disovulia, né? O rastreamento da síndrome de Cushing também não é tão complexo assim, né? Você fazendo um cortisol salivar às 24 horas e ele dando menor do que 1,8 microgramas por decilitro, pode rastrear essa patologia e muitas vezes, né, e diagnosticado realmente a síndrome de Cushing, deve ser sempre pensado na possibilidade cirúrgica. E outro quadro também que a gente deve sempre pensar quando tiver uma anovulação ou uma disovulia é a resistência insulínica, que pode ou não estar associado à síndrome dos ovários policísticos. E aí sim, após pensarmos em todas essas possibilidades, porque todas essas possibilidades devem ser pensadas, porque senão elas nunca vão ser diagnosticadas, e a SOP deve ser considerado como um diagnóstico de exclusão. Então a gente tem como consenso em pacientes não adolescentes para o diagnóstico da SOP, 2 dos 3 critérios abaixo, que seria a oligoamenorreia, né, que seria a amenorreia acima de 90 dias e a oligomenorreia com menos de 9 ciclos por ano. O hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, que vocês viram alguns exemplos, então clinicamente as imagens que vocês estão vendo, e do ponto de vista laboratorial, um aumento aí da testosterona, né?
e uma morfologia ultrassonográfica de policistose ovariana. Qual que é essa morfologia considerada do ponto de vista mais consensual? A presença de 20 folículos com diâmetro médio de 2 a 9 milímetros e ou um ovário acima de 10 centímetros cúbicos. Essa presença em um ou ambos os ovários seria um dos critérios de consenso para pacientes não adolescentes, critérios de consenso de SOP. E, bem importante, como eu disse, a exclusão de outras patologias. Por isso que eu coloco aquelas outras patologias como o primeiro local, os primeiros patologias a serem faladas, porque chegando um quadro sugestivo de ovário policístico, se a gente pensar que tudo pode ser ovário policístico, esse diagnóstico vai cair para todas as pacientes. E muitas vezes não é, né? Muitas vezes é uma daquelas outras todas patologias que nós referimos que normalmente a gente tem que pensar e excluir essas patologias. E na SOP é muito comum estar associado à resistência insulínica. A prevalência de resistência insulínica na SOP, ela gira de 44% a 70% dos casos. E a acantose nigricans tem uma correlação muito importante com a resistência insulínica, acontecendo em mais ou menos 85% dos casos de resistência insulínica. Então a gente vê muito lá no ambulatório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás a presença desse sinal de resistência insulínica, muitas vezes em pacientes só com resistência insulínica, outras vezes em paciente com síndrome de ovário policístico. E aí, qual que é a abordagem que nós devemos ter para essas pacientes com síndrome dos ovários policísticos? A princípio, se tivermos uma situação possível, a primeira linha seria um manejo não farmacológico, inclusive para a infertilidade, né? E esse manejo não farmacológico seriam intervenções no estilo de vida dessa paciente, principalmente para as pacientes obesas ou com sobrepeso. Quando a paciente não tem sobrepeso ou obesidade, ou mulheres maior ou iguais a 35 anos, as mudanças de estilo de vida podem ser paralelas a outras abordagens. Agora, se ela tem esse sobrepeso e obesidade, talvez trabalhar essa questão primeiramente em relação às outras abordagens. E é importante a gente ver que no tratamento da SOP, uma atividade física moderada, de 40 minutos por dia, 3 vezes por semana, mais uma dieta adequada, ela pode ter um efeito semelhante ao uso da metformina, né, que seria uma abordagem farmacológica nas pacientes com SOP e resistência insulínica. Então, o tratamento da SOP, ele deve se basear nessa perda de peso, né, que vai levar a um aumento das chances de ovulação, que vai levar a uma possibilidade de restaurar a regularidade menstrual, de restituir a fertilidade da paciente e de melhorar as respostas a indutores de ovulação. Então, o tratamento da SOP, ele tem que considerar a perda de peso para a gente ter a melhora em todos esses aspectos. Em pacientes com obesas mórbidas, que os exercícios físicos e a dieta, de repente, não surtiram os efeitos esperados, outros meios apropriados, como
a cirurgia bariátrica fica como uma opção para essas pacientes, sim, né? E a indução da ovulação deve ser desencorajada até que a perda de peso ocorra, ou pelos exercícios físicos, ou exercício físico mais dieta, ou mesmo pela cirurgia bariátrica. O tempo para atingir as melhorias desejadas não deve impor grande adiamento das induções ou fertilizações in vitro, para evitar o envelhecimento ovariano. Porque é comum a gente perceber que essas pacientes, muitas vezes, elas demoram a trabalhar essas questões do estilo de vida e ter melhoras desejadas do ponto de vista do peso ou mesmo outras questões de hábitos de vida. A primeira linha de tratamento farmacológico para infertilidade entraria então o uso do letrozol, né? Hoje é mundialmente conhecido como a primeira linha de tratamento farmacológico das pacientes com anovulação e SOP. Tá? O citrato de clomifeno ficou aí como uma possibilidade, né? Às vezes até após o uso do letrozol, lembrando que o letrozol ele não está em bula, essa possibilidade da indução de ovulação, mas hoje em países do primeiro mundo ele já está sendo considerado como a primeira linha aí do tratamento. O uso do citrato de clomifeno com a metformina, o uso apenas da metformina e, por fim, o uso das gonadotrofinas. E nos estudos, a gente repara que o letrozol foi superior ao citrato de clomifeno na indução dessas pacientes com SOP, quanto a uma melhor espessura endometrial, a uma melhor taxa de ovulação, a uma melhor taxa de gravidez clínica e a uma melhor taxa de nascidos vivos. Então, no tratamento de indução da ovulação para SOP, o uso do letrozol na dose, que pode variar de 2,5 a 7,5 miligramas por dia por 5 dias, ou mesmo o citrato de clomifeno, variando da dose de 50 miligramas até 100, 150 miligramas por dia. Constatada a resposta ovariana, orienta-se, então, o coito diário ou em dias alternados, a partir, como vocês estão vendo no esquema, do 10º dia e até o dia seguinte ao previsto a ocorrência de ovulação. Então, esse é o esquema de indução-ovulação mais consensual nos dias de hoje, né? E fica facultativa a administração do HCG urinário ou recombinante quando for identificado um folículo dominante acima de 17 milímetros no ciclo. Nesse tratamento com indução de ovulação da síndrome de ovários policísticos, a taxa de nascidos vivos foi melhor usando metformina quando se comparou com placebo. Quando você compara a metformina com indutores de ovulação, como o clomifeno e o letrozol, ela se demonstrou inferior do ponto de vista dos estudos. E a associação com metformina é interessante nos casos de intolerância à glicose ou índice de massa corpórea acima de 30 kg por metro quadrado. É importante essa associação de metformina porque ela reduz o risco da síndrome de hiperestimulação ovariana e ela é importante também nas pacientes com SOP submetidas à estimulação com gonadotrofinas. Dentre os fármacos adjuvantes na indução da ovulação, a metformina realmente se demonstrou melhor do que o milnoxidil
e melhor também do que as tiazolidinedionas, como a rosiglitazona e a pioglitazona. O uso de corticosteroides, como a dexametasona, 2 mg por dia entre o terceiro e o 14º dia do ciclo, até 6 ciclos, deve ser realizada se constatada a ovulação. E dos fármacos adjuvantes na indução da ovulação, a vitamina D, a coenzima Q10 mais o clomifeno foi superior ao clomifeno isolado, e a N-acetilcisteína mais o clomifeno foi superior também ao clomifeno isolado, dentre os fármacos adjuvantes nessa indução da ovulação. Na segunda linha de tratamento farmacológico, ou até mesmo cirúrgico, entrariam aí o uso das gonadotrofinas nessas pacientes para a indução de ovulação delas e, por último, cirurgicamente, o drilling, o chamado drilling ovariano, né? Ou a cirurgia ovariana laparoscópica, que a gente chama de drilling ovariano. Então essa seria a segunda linha de tratamento farmacológico ou cirúrgico nessas pacientes. Dentre as gonadotrofinas, elas devem ser utilizadas quando há resistência a outros indutores, quando a indução convencional prévia não tenha resultado ou quando a indução convencional prévia não tenha resultado em gravidez, né? Você poderia utilizar um FSH de 50 unidades por dia, que pode chegar até 75 unidades por dia, dependendo do caso específico. E se houver ausência de resposta após 14 dias, você também pode aumentar essa dose inicial de 50 unidades por dia de gonadotrofinas. No regime Step Up, né, você pode promover um aumento da dose diária em 12,5 a 37,5 unidades e depois a cada 7 dias, podendo levar a ciclos estendidos de até 35 dias para reduzir gravidez múltipla e mesmo a síndrome de hiperestímulo ovariano. O drilling ovariano tem umas indicações muito restritas no dia de hoje. Ele estaria indicado quando há resistência ao clomifeno e estratégias anteriores, quando não há acesso à monitorização dos ciclos induzidos e quando as alternativas conservadoras não resultaram em gravidez. Nesses casos, o drilling ovariano poderia ser indicado, mas atualmente uma indicação muito restrita. E a inseminação intrauterina também no tratamento da SOP mostra que poucos estudos compararam as taxas de gravidez na SOP submetidas à inseminação e o coito programado. Quando a gravidez não é atingida pelo coito programado e a resistência da paciente à fertilização in vitro, tá? Então, tem poucos estudos comparando, né, se realmente haveria melhora dos resultados da inseminação em relação ao coito programado, a não ser naqueles casos de fator masculino leve, em que se suspeita que poderia realmente ter um resultado melhor. E por último, na terceira linha de abordagem dessas pacientes, poderíamos incluir aí a fertilização in vitro, que realmente mostra excelentes resultados, mas muitas vezes ela deve ser precedida por essas outras alternativas quando você tem, né, um fator ovulatório isolado, no caso a síndrome dos ovários policísticos.
A fertilização in vitro, então, estaria indicada quando não houvesse gestação no coito programado ou mesmo na inseminação, ou quando há outras causas de infertilidade associada, como eu falei para vocês, como é o caso do fator masculino, as obstruções tubárias e outras diversas causas. As estratégias de fertilização in vitro na síndrome dos ovários policísticos são um pouquinho diferenciadas das pacientes sem síndrome de ovário policístico. Uma dessas estratégias é o bloqueio hipofisário com antagonistas do GnRH. Isso é bem consensual, evitando um pouco a síndrome da hiperestimulação ovariana. Os triggers com agonista do GnRH, que também evita bem a questão da síndrome do hiperestímulo ovariano. E essas pacientes, normalmente, a estratégia é de congelamento dos embriões e não transferência imediata no mesmo ciclo, que a gente dá o nome de freeze-all. Agradeço a todos aí pela atenção à aula e ficamos então disponível para as perguntas que forem aparecendo.